Bom dia, irmãos e irmãs. Vamos orar? Ó Deus de amor, bondade e justiça, nos colocamos na sua presença nesse dia em que celebramos o brilho de Jesus Cristo, o brilho do sol da justiça, e rogamos ao Senhor que fale conosco por meio da proclamação da palavra, que é a manifestação de Jesus Cristo, que possamos ter nossos caminhos tortuosos, corrigidos, endireitados, que possamos, ó Senhor, nos converter das nossas más ideias, dos nossos maus caminhos, e que em nome de Jesus Cristo também possamos ser encorajados a proclamar a luz de Jesus Cristo no mundo de trevas. No nome dele que pedimos. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs. Estamos muito felizes nessa ocasião em que celebramos uma data importante do calendário cristão, que é a Epifania, como já anunciado e explicado na leitura realizada pelo diácono André. A Epifania é uma das mais antigas festas cristãs, como dito, em certas regiões, celebradas até mesmo antes que existisse uma celebração, uma data para a celebração anual do Natal. E a Epifania, então, nos fala de Jesus Cristo como a luz do mundo, de Jesus Cristo como aquele que ilumina um mundo de trevas. E então, assim, está relacionado com uma série de metáforas bíblicas, né? Como aquele versículo que nos diz que a dor pode durar uma noite, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. No imaginário do povo em que surgiu essa celebração, eles pensavam então numa ideia que hoje foge talvez da nossa mente, porque vivemos uma sociedade com tecnologia, em que as noites não são tão escuras e os dias também não são tão claros, né? Mas no mundo antigo, então, se imaginava as trevas da noite, se vivia as trevas da noite, e via-se Jesus como aquela primeira estrela que brilha, a estrela d'alva, e que anuncia então a chegada do dia. Ainda não é o dia, mas é o alvorecer. E essa é a vida da igreja, viver no alvorecer. Ainda estamos ali num limiar entre a noite e o dia, mas olhamos para o céu e olhamos para Jesus Cristo, enxergamos e acreditamos que a luz em breve vai raiar. E por que a luz não brilha em sua plenitude ainda? Já que Jesus já morreu, ressuscitou e nos deixou sua promessa. Porque nós ainda vivemos num mundo que, apesar do sacrifício de Cristo, ainda não vive a plenitude da verdade de Jesus. Um mundo de injustiças, um mundo de mentira, um mundo de falsidade, um mundo em que as trevas ainda lutam para prevalecer. Mas conforme a palavra do Evangelho, conforme João, as trevas não prevalecerão. E essa é a nossa celebração, a crença de que a luz de Cristo brilhará em sua plenitude e que as trevas não podem prevalecer, por mais amedrontadoras que elas sejam, por mais que as forças das trevas que são manifestas no nosso cotidiano, com a fome, com a injustiça, com a dor, com a doença, nós acreditamos e não só acreditamos, mas fazemos com que a luz de Cristo chegue àqueles que estão em trevas. Tendo em vista esse tema, que é tão importante, nós lemos aqui o Evangelho. E como que o Evangelho nos ensina a ver a luz de Cristo? É através de um rei? É através da força bélica? É através de pessoas poderosas? Não, não e não, de jeito nenhum, né? Como que nós vemos a luz de Cristo no Evangelho conforme Mateus? No rosto de uma criança pobre, de uma criança marginalizada. É assim que se vê o brilho de Jesus Cristo conforme o Evangelho lido, conforme o Evangelho de Mateus. E esse é um símbolo, né? A luz de Cristo se manifesta no rosto de uma criança rejeitada, de uma criança que não tinha onde nascer, de uma criança filha de mãe solteira.
de uma criança que nasceu junto dos animais, junto do fedor. É assim que o Evangelho nos ensina a olhar para Jesus e acreditar que Ele é a luz do mundo. E o contrário seria possível, olhar para a criança e acreditar que ela reflete Jesus. Tendo em vista também o outro texto, irmão, temos em vista também o outro texto, conforme Efésios, no qual eu pretendo explicar com mais detalhes. Caros irmãos, o apóstolo Paulo fala do brilho da luz de Cristo no mundo, de uma outra perspectiva. Ele então se vê como um prisioneiro. Aqui ele é descrito como um prisioneiro de Cristo, como alguém que está preso por ter proclamado o Evangelho, por ter visitado cidades e anunciado que a luz de Cristo brilhou no mundo, e que esse mundo onde a luz de Cristo brilha, não existe mais espaço para injustiça, para o preconceito, para classificação entre as pessoas, para hierarquia. Ué, pastor, mas como que ele faz isso? Eu nunca vi. Caros irmãos, leiam as epístolas paulinas, né? E a gente sempre lê junto, né? Podemos ler junto, leiam nas suas casas também, né? O que Paulo falou: diante de Deus não há homem nem mulher, não há macho nem fêmea, todos são iguais. Não há escravo nem liberto, todos são iguais. Não há judeu nem grego, todos são iguais. É isso que a luz de Cristo veio trazer ao mundo. A luz de Cristo não veio trazer ao mundo a religião, porque de religião o mundo está farto. Tem muitas, né? E muitas muito parecidas com o cristianismo, diga-se de passagem. A exclusividade da mensagem de Paulo e do cristianismo, em sua essência, né? E não do cristianismo famigerado na sociedade, que se assemelha às outras religiões, é a transformação do mundo que Paulo leva por meio da sua proclamação. E qual que é, então, essa mensagem? No texto lido, nós vimos que Paulo, então, fala de um mistério que era oculto antigamente, mas gradativamente esse mistério vem se revelando, primeiro pelos profetas, agora pelos apóstolos, como é o caso dele próprio. E esse mistério é que todos os seres humanos são co-herdeiros, são irmãos e irmãs, e são participantes de um mesmo corpo. Todos os seres humanos são co-herdeiros das bênçãos que a vida pode nos dar. As bênçãos da vida não são reservadas a um grupo pequeno da sociedade, não podem ser. Todos os seres humanos são irmãos e irmãs, e os traços de raça, de faixa etária, de gênero, não devem separar as pessoas. É isso que a luz de Cristo revela ao mundo, e é isso que Paulo proclamou. Essa verdade não era clara no Antigo Testamento, mas os profetas apontaram para Cristo, que traria essa verdade à luz, como traria ao olhar de todos. E ele agora passa de cidade em cidade, proclamando que todos são um em Cristo Jesus. Como o dia amanhece gradativamente, essa verdade é proclamada ao mundo gradativamente, e todos devem conhecê-la. Paulo fala de mistério que se revela, uma revelação, portanto, crescente, que alcança a plenitude em Cristo. Os gentios, que são os opostos, portanto, aos judeus, participam da promessa. Na mentalidade do judeu, né, o judeu é um povo e via os gentios é o resto do mundo, como diferente deles. Mas agora ele fala, não são diferentes, todos são um em Cristo. E o apóstolo Paulo fala, nesse texto, então, a respeito da insondável, né? Esse mistério manifesto pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, em outros tempos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado. Ou seja, um processo gradual de revelação, pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros, e um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho,
do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. Segundo a operação do seu poder, segundo a energia, seria a melhor tradução, né? Energia é uma palavra que se usa desde o mundo antigo, né? Que é a capacidade, e isso é usado até na física, né? As pessoas acham que eu sou muito inteligente, mas eu não lembro das aulas de física, eu nunca fui bom em física, em química, né? Mas o que nas aulas de física lá a gente vê sobre energia? É a força que o corpo precisa ter para se mover, não é? Se eu estiver errado, depois alguém me corrige, que é alguém que lembra dessas aulas difíceis do ensino médio. A energia que aparece aqui nesse texto é o que leva o apóstolo Paulo a se mover e a proclamar o evangelho. Essa energia é proporcionada, segundo ele, pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santo. E ele ainda fala que ele é pequeno, ele é o mínimo, mas a ele foi concedida essa graça, que é manifestar os insondáveis planos de Deus. Os insondáveis, por quê? No mundo antigo, ninguém poderia conceber a ideia absurda à vista das pessoas do mundo antigo, que homens e mulheres são iguais. É um absurdo, é claro que o homem é melhor. É claro que o homem é a coroa da criação. Aristóteles, o homem mais sábio dentre os gregos, disse isso. Mas Cristo fala o contrário da filosofia grega. Todos são iguais. As ideias de que existiam traços de consanguinidade entre os povos, que uniam em fraternidade os povos, mas os separavam dos outros e faziam dos outros inimigos. Cristo derrubou a barreira que existia. Isso está também em Efésios capítulo 2. E essa revelação, o apóstolo Paulo fala que agora o mistério que foi revelado a ele, e ele fala isso a partir do versículo 11, e por ele foi anunciado às nações, está nas mãos da igreja, que tem que anunciar, e ao anunciar, inclusive os principados e as potestades ficarão sabendo, porque nem sequer principados e potestades sabem disso. O que são principados e potestades? Na compreensão do povo do mundo antigo, o clima, a chuva, portanto, o sol, eram administrados por potestades e principados, né? Principados e potestades eram seres celestiais que habitavam lugares exaltados, mas nem eles sabiam do plano de Deus. E agora, a ação da igreja ela tem que ser tão eficaz a ponto de revelar até a esses o objetivo de Deus, que é constituir a humanidade, uma grande fraternidade, uma grande sororidade, uma grande família. E essa compreensão do mistério de Deus, ela não é realizada por meio de estudo acadêmico, por meio de sabedoria, porque, como acabamos de dizer, até os próprios filósofos da época eram machistas, preconceituosos, né? Não podemos dizer isso porque não existia a consciência social na época, mas nos nossos critérios eles são, sim, né, preconceituosos. É anacrônico o que eu estou fazendo, mas eu quero dizer que nem os sábios daquela época eram tão sábios quanto a sabedoria de Deus revelada em Jesus Cristo. Então, que sabedoria é essa? Essa sabedoria que o apóstolo Paulo fala, que Deus revela, é um dom, é uma dádiva, e é uma dádiva alcançada pela graça, pela fé. Essa então, multiforme sabedoria de Deus, multifacetada sabedoria de Deus, variada sabedoria de Deus, a palavra que aparece uma única vez em todo o Novo Testamento para se referir à sabedoria de Deus, significa que nós não podemos encapsular o conhecimento de Deus dentro de um livro, né? O tanto que eu gosto de estudar, né? Tanto que o pastor Misael gosta de estudar, que o pastor Paulo, que o pastor Ailton, né? Que nós somos, modéstia à parte, exemplos de pessoas que gostam de ler. Mas a sabedoria de Deus não é encapsulada dentro de livros.
E o apóstolo Paulo fala, essa sabedoria de Deus ela é multifacetada. Você não vai conseguir extingui-la, você não vai conseguir compreendê-la. Por isso, mesmo vivendo a nossa fé, nós não devemos cultivar o preconceito por outras formas de compreender e de acreditar em Deus. A sabedoria de Deus é plural. E ela se manifesta, portanto, a partir da ação da igreja. Mas que ação é essa que a igreja tem que realizar? Tamanha responsabilidade de dar andamento à sabedoria, à proclamação dessa sabedoria, desse mistério que se revela, primeiro nos profetas, depois em Jesus, depois nos apóstolos e agora na igreja. Como que é a ação da igreja? O apóstolo Paulo fala que o eterno propósito de Cristo tem que ser anunciado ao mundo com ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Ousadia. Na língua grega existe uma palavra a palavra grega parresia, né? Que é traduzida por ousadia. O que é ousadia? Nesse sentido, né? O que é parresia, na verdade? Franqueza. Você tem que ser franco. Só se anuncia o evangelho, só se anuncia a transformação do mundo realizada por meio de Cristo, com parresia, franqueza. Em que sentido franqueza, né? Eu me lembro uma vez que eu estava na faculdade, tinha chegado antes da aula, e lá no pátio, né, da faculdade, um jovem me chamou, falou, olha, a gente tem um grupo de estudos aqui, estou vendo que você está de bobeira aí, você não quer participar com a gente? Daí eu cheguei na sala, tinha uma roda feita, e eles tinham combinado palavras para evangelizar os estudantes, né? Então a gente chegava e eles perguntavam, com o que você gostaria de falar para Jesus se você o encontrasse hoje? E cada um ia falando, né? Mas tinha um ou dois ali combinado naquela roda que falava coisas para comover, estratégicas, né? Gente, o evangelho não se proclama com enganação, com engodo. E nós não precisamos ter vergonha do evangelho, porque é Jesus que garante. Nós não precisamos ter vergonha de anunciar que Jesus veio para transformar o mundo, que Jesus não veio apenas para realizar um trabalho, vamos dizer, de vivificação individual. Graças a Deus, a minha vida é vivificada por Cristo, e acredito, pelo conhecimento que eu tenho de cada um de vocês, que cada um de vocês tem a vida vivificada por Cristo. Sim, né? Cristo vivifica nossas vidas, mas mais do que isso, Cristo vivifica e transforma a sociedade por meio da revelação do Evangelho. Caros irmãos e caras irmãs, nesse domingo de Epifania, somos convidados a anunciar o Evangelho transformador de Cristo, que revela a multiforme sabedoria de Deus, que os outros não conhecem, com parresia, com franqueza, com liberalidade, sem engodo, sem engano, sem titubear, né? Sem ficar na defensiva. Temos que ter orgulho de proclamar essa palavra. Essa palavra da transformação do mundo, que é o Evangelho, ela começou lá atrás pelos profetas, mais uma vez eu reitero, e ela é anunciada, ela avança no mundo pela igreja, mas também pelas forças da sociedade que trabalham pelo bem, pelos direitos humanos, pelas associações que se preocupam com os trabalhadores, pelas entidades que lutam pelos direitos humanos. E hoje, na sociedade que vivemos, existe uma consciência social muito maior. Existem direitos humanos que apontam para isso que o apóstolo Paulo falou, que todos são iguais diante de Cristo, que todos têm direito a ser felizes nessa vida. Então, o Evangelho ele caminha junto com essas instituições seculares e juntamente revelam ao mundo que a salvação de Cristo é efetiva. A salvação de Cristo não é para uma vida após a morte, ela se consuma na vida após a morte,
quando Cristo nos receberá na eternidade em sua presença, conforme cremos. Mas a salvação de Cristo é efetivada já no dia de hoje. E somos convidados a proclamar isso com ousadia e confiança em Cristo. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, que Deus nos fortaleça na caminhada desse ano de 2025 ao proclamar o Evangelho. Amém.